Olá, muito boa tarde. Ahm, não queria alongar muito, como eu sempre digo neste vídeo, mas queria deixar aqui umas palavras que é o que está no meu coração e eu falo por mim, eu sou escravo da minha consciência. Procuro o meu melhor ser escravo da consciência da palavra de Deus, como cristão, como seguidor de Cristo, como discípulo de Jesus Cristo e da verdade, escravo da palavra de Deus. Nós estamos aqui, isto é um vídeo um pouco diferente. Nós estamos aqui a poucos dias de eleições legislativas em Portugal. E eu, como já disse, por acaso no último vídeo, que nem estava na altura a pensar falar sobre isso, sobre a questão de sermos cúmplices, da cumplicidade, sobre a questão de não ser partidário, eu não idolatro partidos, eu voto sempre, quando posso, quando estou cá, em consciência, em verdade. Já cheguei a estar exatamente no momento na urna, não é na urna, não, na cabine para votar e só ali decidir em consciência onde é que voto. Já votei em vários diferentes partidos. Porque eu não idolatro partidos, nem pessoas. E nós não podemos. E nós estamos a chegar a um ponto de total decisão que eu creio. Quase que posso dizer de vida ou de morte para a nação de Portugal. Porque o sistema que tem estado montado não tem funcionado. Não digo que não tenha havido coisas boas nos últimos 50 anos, eu não vou dizer aquilo que muitas vezes eu ouço também, que os últimos 50 anos foi tudo mau, não foi, como é óbvio, não é? Como é óbvio. Mas nós estamos a chegar a um ponto de um descalabro, de uma corrupção óbvia, descarada, cruel, nas últimas décadas, em que o erro tornou-se aceitável, o erro tornou-se descaradamente proclamado pelos líderes, são desmascarados, são declarados culpados, mas nada acontece. Eu costumo dizer sempre isto, eu andei por vários países, alguns deles, um ou outro, em que é considerado corrupção zero. E esses países são os mais evoluídos do mundo, são os mais em termos de qualidade de vida. Porque para mim é assim, eu não estou a dizer que sou um expert, um especialista nisto, mas para mim a prioridade num país que não pode falhar é o Ministério da Justiça. Não pode. Porque quando num país a justiça funciona, e Jesus foi tão claro sobre a justiça, aqueles que amam a justiça, praticam a justiça, têm sede e fome de justiça. Quando a justiça é efetuada conforme a lei determina e os culpados são julgados imediatamente, raramente as pessoas continuam a prevaricar. Eu estou a falar, por exemplo, de um país como a Singapura, que é considerado corrupção zero, onde eu estive muito tempo e conheço bem. Mas o que eu queria aqui dizer é o seguinte: quando num país em que a justiça é banalizada, em que os criminosos verdadeiramente são quase por vezes heróis, e ainda se candidatam, e ainda continuam a ter o tempo de antena das televisões, eu não estou a falar de partidos, eu estou a falar de pessoas, eu estou a falar de atos. E estamos num país que ou muda radicalmente ou já era. Já era. Para nós, para a nossa geração, para os nossos filhos, estou a falar especificamente por aquilo que está a passar por toda a Europa, mas mais e mais em Portugal, e é preciso atuar. Olha, e eu vou só aqui terminar porque eu não me quero alongar, eu só queria deixar estas palavras, porque não é que vá mudar alguma coisa, mas é como eu disse, eu sou escravo da verdade. Eu sou escravo da palavra de Deus. É a Constituição do céu. E estamos a falar num país que se diz cristão, católico ou cristão, que seja católico ou cristão, um católico supostamente segue a Constituição do céu, porque ele acha que vai viver no céu. Então esta é a Constituição do céu. Assim como Portugal tem a Constituição de Portugal, é a lei de Portugal, esta é a lei do céu. E ninguém lá vive, ninguém lá entra sem conhecer a lei e viver na lei de Deus. Eu estava aqui a ler Mateus capítulo 23, olha, eu nunca tinha pensado nisto, nunca. O capítulo em que Jesus cirou. Às vezes alguém pode dizer, mas Jesus falou de política. Falou, porque política é tudo. Política são os valores,
são aquilo que nos deveria realmente podermos ter orgulho nos líderes, em líderes honestos, corretos, justos, sem corrupção, sem mentira. A mentira tomou conta. E quando são desmascarados, acusam a outra pessoa daquilo que eles próprios fizeram. E Jesus irou-se de tal maneira que falou de uma forma que eu agora aqui vou substituir a palavra escribas e fariseus. Jesus falou no capítulo 23, está aqui, de Mateus. Leia para ver que Jesus é justo. Deus é justiça, não é só amor. Não existe amor sem verdadeira justiça, né? Tem que haver justiça. E eu vou substituir aqui as palavras escribas ou fariseus, que eram os religiosos da altura, os líderes. Líderes religiosos, mas também líderes da nação, líderes. E Jesus diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram, e agora vou substituir escribas e fariseus, né? Eu vou colocar políticos e líderes. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, já difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, os líderes e políticos. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isto é como se estivesse a ler para os dias de hoje. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Aparecer, aparentar, é tudo uma aparência. Pois alargam, que não importa, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras em todos os lugares onde são convidados, as saudações nas praças, políticos e líderes política, e o serem chamados mestres, doutores, pelos homens, presidentes, disto e daquilo, títulos. E todas essas pessoas, se lhes perguntarem qual é a tua religião, eu sou cristão, eu sou católico. Significa, eu sou seguidor de Cristo. E fazem o oposto daquilo que está escrito. Eu vou continuar, porque eu não me quero alongar muito. Depois diz assim, e depois Jesus está a dizer, mas vós não sereis assim. Está a dizer, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Mal eles sabem. O fim deles se aproxima se não houver arrependimento. Porque esta é a palavra de Deus. Deus abomina o orgulho, a mentira, a falsidade, o fingimento, a malícia, a maldade, a murmuração, a hipocrisia. Tudo isto aqui, em todos os versículos, Jesus está a chamá-los de hipócritas. Hipócritas. Eu vou continuar. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E depois continua. Ai de vós, ele diz escribas e fariseus hipócritas, não é? Mas ele diz assim, ai de vós, políticos e líderes hipócritas, porque rejeitais a justiça, a misericórdia e a fé, guias cegos que coais o mosquito, guias cegos, líderes cegos, podres. A podridão atingiu um nível doentio, cruel. Eu às vezes ponho-me a pensar o que Jesus faria, o que Jesus falaria a esta geração. Ele disse lá na palavra o que diria a esta geração. Guias cegos que coais o mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, políticos e líderes hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Político cego, líder cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o teu exterior fique limpo. Ai de vós, políticos, líderes hipócritas. Foi a única vez que Jesus se irou desta forma, foi com a hipocrisia, que permeia, mete nojo, desculpem lá, mete nojo, dá vontade de vomitar, ao ponto que as coisas estão a chegar. E mais uma vez eu digo, eu não estou a defender
partidos, nem políticos. Mas nós temos que votar em consciência. Não podemos continuar a ser cúmplices de um sistema podre. Até os próprios juízes estão a ficar podres, corruptos. A própria justiça, é o que eu disse ao início. Num país, quando a justiça funciona, tudo o resto funciona. Sabe uma coisa, pá, eu vou só aqui dizer porque, por exemplo, na Nova Zelândia também é corrupção zero, mas em Singapura, que eu conheço assim, mais ou menos, que mesmo o deitar um papel para o chão na rua é proibido, por lei. Se eu deitar um pequeno papel para o chão, um simples indivíduo, não é preciso a polícia, vê-me fazer aquilo e diz-me: ei, chama a atenção. Isso não se pode fazer, vá lá apanhar e deite no caixote de lixo. Se eu resistir, imediatamente ele contacta a polícia. E justiça é feita naquele momento. Suíça, eu não estou a defender países, eu estou só a comparar. É preciso acabar com este sistema, com esta corrupção, com esta maldade que está a destruir todas as áreas da nossa sociedade e o futuro dos nossos filhos e netos. Eu vou só aqui terminar, porque não me quero alongar muito, mas Jesus continuou a falar. Ele diz assim: ai de vós, políticos, líderes, hipócritas. Vou voltar a repetir que Jesus estava a usar escribas e fariseus, que eram os líderes da altura. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora mostram-se belos. E bem, isto é tão atual. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, políticos, líderes corruptos, exteriormente pareceis justos aos homens. Grandes entrevistas, prime time nos telejornais, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele termina assim: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras. Isto foi palavra de Jesus. Deus é um Deus justo e ninguém vai, como eu digo sempre, escapar ao julgamento de Deus. Como escapareis da condenação do inferno? Está aqui escrito. Capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Eu queria deixar isto, eu não estou chateado, mas queria deixar estas palavras. Aquilo que eu puder, quem sou eu, mas não importa isso, é a palavra de Deus. Deus ama Portugal. Nós somos chamados, Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo, a clamar por justiça, por um rei justo. Por um rei é um líder, é um presidente, um primeiro-ministro justo, com defeitos, mas que defende a verdade, imaculado em termos de corrupção, em termos de mentira, em termos de compactuares, compadrios. Isto tem de terminar, porque Deus abomina isso. E a maldição vem sobre a nação. É líderes da nação, desde o presidente, primeiro-ministro, presidentes de Câmara. Isto vem por uma escala. Tornou-se banal. Tornou-se normal, ao ponto de quem resiste, de quem chama a atenção, é que está errado. É que é acusado de criminoso, de mau, de mentiroso. Isto é o que a Bíblia fala em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Eu vou lá num instante, eu tenho aqui uma Bíblia agora, estou aqui já. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Eu já mencionei isto, acho que penso eu, também no último vídeo que eu coloquei, que diz assim: ai daqueles que chamam mal ao bem e ao bem mal. Está aqui. Isaías capítulo 5, versículo 20. É o que nós estamos a passar hoje. Não seja cúmplice. Não seja cúmplice. Não vote.
por interesse. Não vote por conveniência. Vote por convicção, por coração, por verdade. Não há ninguém perfeito, mas não compactue com o que está a levar esta nação ao descalabro. A nação que nós amamos ao descalabro. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, da escuridão, das trevas, dizem que é luz, e da luz dizem que é trevas, está aqui. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai, olha, eu não tinha reparado neste versículo. Ai dos que, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Olha, está aqui. Isaías, capítulo 5, versículo 23. O Espírito é o mesmo. Olha para este versículo. Ai daqueles com suborno, justificam, aprovam, passam um pano por cima dos perversos, dos maus, dos criminosos, dos que são merecedores de cadeia, de prisão, segundo a lei portuguesa. E ao justo negam justiça. Eu queria terminar aqui. Não era também para falar isto. Queria só deixar esta palavra do coração das Escrituras. Não é a minha opinião, não é aquilo que eu acho, é aquilo que eu queria deixar àqueles que vão ouvir. Glória a Deus pelas centenas e às vezes tem milhares de pessoas que ouvem. Portugueses, nunca me vão ouvir falar aqui de um partido, nem de líderes, nem de admirar líder, não tem a ver com isso. Tem a ver com fazermos algo por Portugal. Para que os corruptos acabe este compadrio de corrupção que mete nojo por todo o Portugal, a todos os níveis, em todas as áreas da sociedade, seja de empresas, seja de escolas, de universidades, de política, de câmaras, de juntas de freguesia. Isso é abominável, Deus abomina e a maldição vem sobre uma nação por causa disso. E Deus abençoa uma nação. Olha, há uma passagem em Provérbios que eu não sei onde é que está, mas que diz praticamente isto. Quando o rei é mau, o líder, né? O povo geme. Mas quando o líder é justo, quando o rei é justo, o povo se regozija. Deus vos abençoe e que possamos, aqueles que me estão a ouvir, que são seguidores de Cristo, verdadeiros cristãos, nascidos de novo, guerreiros na palavra de Deus, que sabem o poder que tem, que a igreja tem nesta terra. Unam as mãos em defesa dos valores da palavra de Deus. Façamos orações, intercessão. E no dia 18, vote em consciência, em verdade, em o nome de Jesus, para Deus abençoar esta nação. Em nome de Jesus. Amém.